Aleluia. Queridos irmãos, a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Os irmãos que estão aí não imaginam a visão que nós temos quando estamos aqui no altar. Olha, faz assim esse olhar panorâmico aí, e a gente fica muito feliz aí em ver os irmãos, ver essa igreja maravilhosa aí, com disposição para adorar o Rei dos Reis, amém? Queridos irmãos, alguns irmãos estavam até me perguntando se hoje ia ser a segunda parte da pregação lá da parábola do bambu, né? Eu preguei a primeira parte, e aí eu disse que ia pregar uma segunda parte, mas queridos, falando assim, humanamente falando, eu teria até já pregado essa palavra, né? A segunda parte, mas só que a gente quando está aqui, a gente não está aqui para pregar aquilo que a gente quer pregar. A gente quer estar aqui para pregar aquilo que o Senhor nos entrega para compartilhar com a amada igreja, né? Então hoje ainda não vai ser a segunda parte da parábola do bambu, mas vai dar certo no nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 1, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 1, e o versículo de número 1 também. Mateus capítulo 1, versículo de número 1. Amada igreja, encontrou? Amém. Amém. Então assim diz a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vamos ler novamente? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Amém? Então eu só peço a misericórdia do Espírito Santo de Deus para que possa me conduzir nessa palavra de uma forma tal que o homem diminua e Deus cresça. Estamos aqui para Deus crescer e não para o homem crescer. E toda a honra, toda a glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para a glória de Deus. Queridos irmãos, hoje vamos pregar sobre o tema Aprendendo com a genealogia de Jesus. Um texto como esse, queridos, é um texto que muita gente foge dele. Então Mateus começa aqui o seu evangelho falando da genealogia de Jesus, mas muitos leitores da atualidade não gostam de ler um capítulo como esse, um texto como esse, porque não tem interesse em ficar lendo que fulano de tal gerou fulano de tal gerou fulano de tal, acham isso enfadonho, acham isso não edificante, e até dizem, não, isso aqui a gente pula logo, passa a página. Mas, para o povo judeu, genealogia é algo de muita importância, irmãos. E nós devemos entender que Mateus ele escreveu para judeus, principalmente para judeus. Então Mateus ele estava escrevendo sobre um assunto aqui, que vai do versículo 1 ao 17, do capítulo 1. Ele estava falando de um assunto para um povo que tinha muito interesse nesse assunto. Ele estava falando de um assunto para um povo que achava nessa questão de genealogia algo extremamente relevante. No mundo antigo, queridos, as genealogias tinham singular importância na hora de conferir direitos de herança. Para o mundo antigo, a questão de genealogia era muito importante também, quando chegava a um ponto das famílias fazerem a distribuição de terras. Para o povo de Deus também, a genealogia era extremamente importante na hora de escolher um sucessor real. Na hora de escolher um sucessor real, eles também corriam para a questão da genealogia. Então, Mateus escreveu para um povo que tinha total interesse nesse assunto. Para nós, muitas vezes, isso não é importante. A gente, uma vez eu até... Lá em casa a minha esposa disse assim, quando chega nesse negócio de genealogia eu passo logo. Eu digo, muita gente faz isso, mas tudo que está na Bíblia
não está aí por acaso. Tudo que está na Bíblia a gente pode tirar lições. Se você for estudar cada nome no hebraico, você com certeza tem uma mensagem. Se você for estudar a biografia de cada nome que está na genealogia dessa aqui, você também vai aprender muito. Então nada que está aqui é por acaso. A gente pula, mas Deus deixou para que a gente tire grandes lições e aprenda grandes princípios espirituais. Então, Mateus começa escrevendo o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Mateus aqui, ele usa, ao se referir sobre o Filho de Deus, ele usa dois nomes. Ele fala Jesus Cristo. Primeiro nome, Jesus. Mateus, ele estava falando aqui da missão de Jesus. Porque o nome Jesus significa Salvador, salvação, ou aquele que salva. Então, quando ele colocou aqui Jesus Cristo, não era por acaso. Ele estava dizendo que agora estava escrevendo sobre a genealogia do Salvador da humanidade. Então ele trata como Jesus, mas não para por aí, ele também chama de Cristo. Quando ele fala Cristo, ele está falando da autenticidade dessa missão, porque a palavra Cristo significa ungido. Então ele estava falando que esse Salvador do mundo, a missão dele era uma missão que tinha um aval de Deus, que tinha a aprovação do Senhor, que tinha a autenticidade do céu. Ele foi ungido para cumprir uma missão, ele estava debaixo da direção do Pai. Então Mateus aqui, ele está falando tudo isso apenas nessas duas palavras. Viu como as coisas estão simples, mas a gente pode aprender muito, irmãos. Louvado seja Deus. E aí quando Mateus diz, olha, ele é Jesus, o Salvador do mundo. E aí no versículo 21, ele reforça isso. No versículo 21, olha o que é que ele diz aí, na sua palavra aí. No versículo 21, ela, ou seja, a virgem, dará à luz um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo, dos pecados deles. Então estava falando de alguém que era o Salvador do mundo. Louvado seja Deus. Então, meditando sobre um texto como esse, que fala sobre a genealogia de Jesus, queridos, a gente pode sim aprender muitas coisas, a gente pode sim tirar muitas lições, a gente pode sim crescer espiritualmente. Mas, irmãos, o que é que nós podemos aprender num texto como esse? É isso que eu quero caminhar com você. Eu quero caminhar com você aprendendo alguns princípios que a gente pode aqui tirar, que a gente pode aprender ao estudar a genealogia de Jesus Cristo. A primeira coisa que eu aprendo aqui, ao estudar a genealogia de Jesus Cristo, é que através da genealogia de Jesus Cristo, eu posso ver um Deus que cumpre a sua palavra. Eu posso ver um Deus que é fiel para cumprir a sua palavra. Depois que Mateus escreve livro da genealogia de Jesus Cristo, ele escreve filho de Davi e filho de Abraão. Veja só, quando ele fala filho de Davi, ele estava falando aqui que Jesus, se cumpre nele, na pessoa de Jesus, uma promessa. Que promessa? Que da descendência de Davi iria vir o Rei Salvador. E isso se cumpriu em Jesus. Ele é da descendência de Davi e ele é o Rei Salvador. Quando a palavra de Deus diz também aqui que ele era filho de Abraão, Mateus aqui estava também apontando uma outra profecia. É que da família de Abraão, da descendência de Abraão, vinha uma semente na qual, ou sobre a qual, todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas. E isso se cumpriu em quem? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Mateus aqui estava dizendo, quando ele escreve Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ele estava dizendo, Deus é um Deus que cumpre as suas promessas.
Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, porque eu estou escrevendo a respeito de alguém que na pessoa dele se cumpre a promessa de ser um rei salvador, da descendência de Davi, e ser alguém sobre o qual todas as famílias, todas as nações da terra seriam abençoadas, seriam benditas. Então nosso Deus, queridos, é um Deus que cumpre a sua palavra, é um Deus que cumpre a sua promessa. O Deus ao qual servimos e adoramos, Ele é fiel, meu irmão, para cumprir a promessa que Ele fez na tua vida, a promessa que Ele fez ao teu casamento, a promessa que Ele fez ao teu ministério, a promessa que Ele fez à tua família, a promessa que Ele fez à tua vida profissional, espiritual. Ele é fiel para cumprir. É só você dar lugar e esperar com fé, porque no tempo de Deus Ele vai descer com a promessa e entregar nas tuas mãos, porque Ele é Deus fiel para cumprir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e até já dar um breve testemunho aqui. É que, como os irmãos sabem, eu ministro aulas online, né? A gente tem um curso e a gente ajuda os brasileiros que moram fora. A gente ajuda brasileiros que moram nos Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, Portugal, Espanha, algo desse tipo. Mas ultimamente, eu não sei o que aconteceu, que alguns começaram a perder o interesse pelo estudo do inglês. Se bem que lá muitos estão passando algumas dificuldades porque não dominam a língua. Muitos estão nos Estados Unidos, têm propostas de empregos melhores e não conseguem porque não têm o inglês. E aí a gente estava ministrando aulas para eles. Mas um tempo para cá, como eu falei, alguns evacuaram, foram embora, sumiram. E aí o que aconteceu? Que a gente que tem responsabilidade, dono de casa, temos os nossos compromissos para honrar, a gente fica numa dificuldade. E eu vim orando para que Deus abrisse uma porta, até mesmo uma porta de emprego. Eu digo, Senhor, eu sei que é difícil. Quando a gente passa dos 50, né, pastor? Ninguém quer dar mais oportunidade porque acha que quem passa dos 50 é inútil. Quem passa dos 50 não produz mais. E é um grande engano, porque muitas vezes o que está nos 50, procurando emprego, ele tem responsabilidade. E quando ele encontra, ele agarra, porque ele sabe que a oportunidade para ele não vai ficar batendo todos os dias na sua porta. Então eu vim orando. E no dia 2 agora de julho, uma quinta-feira, mais ou menos 3 e pouco da tarde, eu estava orando e pedindo a Deus que abrisse uma porta. E eu já tinha saído para entregar alguns currículos. E aí, celular carregando, terminei de orar, eu digo, pronto, agora, eu sempre costumo ajudar a minha esposa, eu digo, pronto, eu vou lavar os pratos, para quando ela chegar está tudo tranquilo, né, fazer algumas coisas para deixar mais organizado, para ela não ter problema quando ela chegar cansada do trabalho. Aí fui lavar os pratos, botei um louvorzinho lá, né, lavando os pratos. E aí quando eu volto, termino de lavar os pratos, e aí eu volto para olhar se o celular já tinha carregado. Aí tinha uma mensagem: eu posso ligar para você? De um irmão que eu tinha falado a respeito de emprego. Aí eu digitei lá: pode sim, estou disponível, pode falar, pode ligar. Mas irmão, eu senti que era algo de Deus. A gente sente, né? E aí eu disse, não vou nem esperar ele ligar não, eu vou logo ligar. Aí liguei, aí ele, irmão, é o seguinte, surgiu aqui uma oportunidade de emprego, e eu vejo que o irmão vai se encaixar muito bem, porque como o irmão me disse que já tem experiência em almoxarifado também, né? Antes de ser professor, o irmão também trabalhou mais de 4 anos, né? Nessa área, então vai ser mais ou menos isso, irmão, vai aproveitar muito. E o irmão tem interesse? Digo, tenho. Pois vem, irmão. Só que os horários aqui, irmão, é meio puxado. De segunda a sexta, é 4 horas da manhã, eu me levanto 3h10 da manhã. Saio de casa 15 para as 4 da manhã, ainda bem que é perto. Tudo é escuro, eu passo aqui todo dia para essa igreja. E digo, Senhor, me abençoe. Não tem ninguém na rua. E às vezes na segunda-feira, de domingo para segunda, é só o pessoal bebo no meio da rua, ainda dançando, pulando com um litro na mão, vem das festas, ainda fazendo festa. Aí eu fui, cheguei lá e disse, irmão, trabalhar assim, assim, assim.
assim, 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 dá para o irmão vai ter interesse? Tenho. Irmão, é a porta que Deus abriu. Irmão, agora o horário, não tem problema não. Se o irmão quiser que eu esteja aqui 1 da manhã, eu estou. Não tem problema não, irmão. Então a gente começou sábado, dia 4, dia da independência dos Estados Unidos. Eu digo, é a minha independência financeira. 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Foi o dia que eu comecei, em sábado agora já fez uma semana, amanhã eu já entro na segunda semana. Ele já pediu toda a minha documentação para assinar minha carteira, já depositou vale-refeição, já fez tudo, e eu estou lá. Eu sou responsável pela Rota 2, tem outro lá que é responsável pela Rota 1, e aí está na bênção, irmãos. O que é que eu quero dizer? Que Deus é fiel, irmão. Davi diz, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E eu creio nessa palavra. E eu abracei essa palavra. Eu tomei posse dessa palavra. E o mais, irmãos, o meu patrão, ele é um homem de Deus. E ainda mais, ele é desta casa. E ainda mais, ele é obreiro desta casa. Vocês irmãos já sabem quem é? Diácono Axel. É Axel. Lá a gente chama, uns chamam de Axel, outro Axuel. É a confusão lá para acertar o nome dele. Mas é uma bênção, né? Ele é uma bênção e tem lá. Eu estou aprendendo lá, estou dando minha parcela de contribuição, estou aprendendo também. E é assim, né? Ele está confiante no meu trabalho. Ele fez uma reunião com a gente agora na sexta-feira. Disse que estava muito feliz porque depois que a gente chegou lá, a gente as entregas estão saindo muito rápido, né? Muito cedo. Tem dia que 10 para as 5 da manhã, a gente já tem carregado 2 caminhões, todo mundo já tem saído para as rotas, Rota Aldeota, Vajota, Mucuripe, bairro de Fátima, Meusébio, a gente já tem tudo dinamizado e ele está muito feliz com isso. E as rotas não têm faltado mercadoria, não tem faltado, está tudo certinho, e tudo isso é para a glória de Deus, né? Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Mas o que mais podemos aprender mais com um texto como esse, que fala sobre geologia, que a gente não gosta nem de ler? Num texto como esse eu posso ver um Deus que está no controle da história. Amém? Porque as profecias, queridos, elas apontam algo, que Deus é um Deus que está no controle do universo, trabalhando para que cada profecia, cada plano venha se cumprir no tempo certo e da maneira como Ele quer. Então, quando eu vejo aqui Mateus falando sobre Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, eu vejo aqui um Deus também, além de cumprir a sua palavra, eu vejo um Deus que está no controle da história, está no controle do universo. Porque, queridos, quantas coisas não se levantaram, quantas coisas não aconteceram para querer impedir esse projeto de Deus, essa missão de Jesus Cristo. Tantas coisas, reis, imperadores, né? Exércitos, tanta coisa se levantou com o propósito de embargar a missão de Jesus. Mas tudo aconteceu como Deus havia projetado. Tudo se cumpriu. No final, tudo deu certo. Sabe por quê? Porque o Deus ao qual nós adoramos é um Deus que está no controle do universo. É um Deus que está no controle da história. E por isso tudo vai se cumprir. Pode se levantar o que se levantar, mas no final, o que vai prevalecer é o propósito de Deus, é o cumprimento da promessa do Senhor. E isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Porque muitas vezes a gente tem promessas de Deus, mas as coisas na vida da gente começam a acontecer de uma forma que a gente pensa que Deus já nem lembra mais da promessa que Ele nos fez. E isso não é verdade. Porque Deus, Ele não esquece da promessa que faz aos seus filhos. O que acontece é que Deus tem um tempo certo, tem a hora certa para cumprir. Lembra de José?
José tinha sonhos de Deus. Os sonhos eram promessas de Deus para a vida de José. Eram promessas de liderança, promessas de governo. Mas tudo acontecia na vida de José de uma forma que ele poderia pensar: não, eu acho que eu me enganei, ou eu acho que Deus mentiu para mim, porque essas promessas aqui que ele me fez, está tudo contrário. Ele tem promessa de liderança, eu fui vendido como escravo. Ele tem promessa de governo, eu fui acusado de assédio sexual e me meteram numa prisão. Então está tudo errado, está tudo na contramão. Mas, queridos, no final o que prevaleceu? José se tornou governador do Egito, porque era a promessa de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, não importa o que você está passando, não importa o que tem se levantado contra o barco da tua vida, se você tem promessa de Deus, eu quero te dizer que, embora você esteja no deserto, o deserto é a escola de Deus. Ele está te aprimorando, e na hora certa Ele vai te entregar a bênção, e você vai ter maturidade para administrar a bênção que Ele te entregou. Ele não esquece a tua promessa, a promessa que te fez. Embora as coisas estejam andando meio que, humanamente falando, na contramão daquilo que você acha, daquilo que você pensa que vai acontecer na sua vida, da parte de Deus, eu quero te dizer que fica no teu lugar, fica na tua fé, fica plantado na vida de consagração a Deus, porque Ele vai chegar sim com a realização da promessa. Agora vai ser na hora dEle, vai ser no dia dEle, vai ser no momento dEle, mas vai chegar, porque Ele é fiel e Ele está no controle da tua vida. O Deus que está no controle da história, o Deus que está no controle do universo, Ele está no controle da tua casa, Ele está no controle do teu casamento, e Ele está no controle da tua vida pessoal. Ele está no controle, meu irmão. Então fique aí com Deus, não olha para a esquerda nem para a direita, olha para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a tua bênção. Fica com Deus, mesmo que seja capingando, mas toca no manto dele pela fé, porque é de lá que vai sair poder para te curar, é de lá que vai sair poder para a realização da promessa dele na tua vida. Se mantém firme com Deus, no final vai dar tudo certo. Amém? Louvado seja Deus. Você crê assim? É dessa forma que você crê? Louvado seja o nome de Jesus. Através de um texto como esse também, queridos, nós aprendemos, ou podemos ver, um Deus que quebra grandes barreiras. Por quê? Queridos, porque a cultura judaica era uma cultura patriarcal. Ou seja, ao se tratar de genealogia, só eram inseridos nomes de homens. Mulheres e crianças não faziam parte de lista de genealogia, só homens. Mas aqui na genealogia de Jesus, a gente pode ver mulheres inseridas na genealogia de Jesus. Por exemplo, no versículo 3 podemos ver aí falar de Tamar. No versículo 5 podemos ver falar de Raabe e Ruth. No versículo de número 6, faz menção à mulher de Urias. Quem era a mulher de Urias, senão Batseba? Então ele faz a menção de Batseba aí, de maneira indireta, mas faz. E no versículo 16, fechando essa questão de genealogia, ele fala sobre Maria, que foi a mãe do Salvador, mãe de Jesus. Então, na genealogia de Jesus, há espaço para mulheres. Eu vejo aqui na genealogia de Jesus, Deus quebrando aqui aos preconceitos, as barreiras. Aquilo que a sociedade judaica não admitia, Deus diz, mas eu admito. Eu abro espaço para isso. Então, na genealogia de Jesus, a barreira entre homem e mulher é quebrada. Na genealogia de Jesus, o antigo desprezo pela mulher desaparece. Na genealogia de Jesus, podemos ver que homem e mulher são amados por Deus e incluídos no plano de Deus. Na genealogia de Jesus, podemos ver que o Deus da Bíblia não faz acepção de pessoas, porque Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Homem e mulher os criou, diz Gênesis 1:27.
Então, queridos, através de um texto como esse, eu posso ver um Deus que é fiel para cumprir a sua palavra, um Deus que está no controle da história, e é um Deus que quebra as barreiras, quebra os preconceitos. É um Deus que ama a todos e dá oportunidade para todos. Muitas vezes, tem marido, né, que em casa ainda traz na sua cabeça aquele pensamento que sou eu que decido as coisas dentro de casa e não preciso participar nada para a mulher, porque eu sou o homem da casa. A mulher tem que só baixar a cabeça e dizer sim, senhor, e acatar. E o pior, irmãos, é que muitos são cristãos e têm essa mentalidade, mas estão tendo uma relação que nem Deus tem, porque Deus dá a oportunidade para o homem e para a mulher. Deus ama igualmente, mas Ele resolve colocar barreira entre ele e a esposa, porque Ele diz, eu sou o cabeça, sou eu que mando, ela não tem direito de escolher nada. Ele sai, compra alguma coisa, e aí, como o pastor já até pregou aqui, compra lá coisa que a mulher nem gosta da cor, não gostou do modelo, e taca dentro de casa, e a mulher tem que aceitar. Poderia sentar, conversar, chegar a uma coisa, até levar a abençoada para escolher junto, né? Porque a mulher entende mais disso aí. Eu, para coisa de casa, eu não sou bom não, irmão. Eu disse, mas Neide, aí o que você fizer está feito. Agora quando eu vejo que não dá, eu digo, não dá. Mas quando dá, o gosto dela para casa é melhor do que o meu. Então, irmãos, nós vivemos com uma companheira, com uma abençoada, que é presente de Deus para nós. E ela precisa participar, conjuntamente conosco, do progresso do lar. Então, o mesmo Deus que dá a oportunidade para mim, homem, para você, homem, é o mesmo Deus que ama e também dá oportunidade para mim, irmã. E nós devemos ficar atento a isso, acatar isso e abrir o nosso coração para que as nossas amadas esposas se sintam à vontade conosco e diz, eu tenho um marido que é uma benção, me dá oportunidade para falar, para escolher, para ser mulher, para ser gente, para ser um ser humano. Tem marido que trata a mulher como se a mulher nem ser humano fosse. É engraçado que quando está passeando com um cachorro, é maior amor com o cachorro. Tem homem que chama o cachorro de meu filho. Minha filha, quando é a cadela, e a esposa trata como se fosse um cachorro. É inversão de valores. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. Num texto como esse, eu também posso ver um Deus que quer alcançar todos os povos. Versículo 5 fala sobre Ruth. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita, e ela foi bisavó do rei Davi. E aí ela era moabita. Quem eram os moabitas? Olha, era um povo do lado leste do Mar Morto. Deixa eu falar mais um pouquinho aqui dos moabitas. Eles descenderam do filho que nasceu de Ló com a sua filha mais velha, daquela questão incestuosa. Então nasceu Moabe, e de Moabe veio um povo que são os moabitas. E aí, os moabitas adoravam a natureza, adoravam Baal. O deus nacional deles era um deus chamado Deus Quemos. Os moabitas praticavam sacrifício humano. Eles tinham um rei chamado Eglon, e esse rei Eglon oprimiu o povo de Israel por 18 anos. E aí, se tratando desses pontos aqui, os moabitas não podiam fazer parte do povo de Deus. Está lá em Deuteronômio 23, de 3 a 6, e Neemias, capítulo 13, do 1 ao 3. Eles não podiam fazer parte do povo de Deus, mas Ruth era moabita, e ela faz parte da genealogia de Jesus. Então eu vejo aqui um Deus que dá oportunidade para todos os povos. Eu vejo aqui, aliás, esse Deus aqui é tão tremendo, irmãos, que Ele deu a oportunidade para mim e para você. A gente lembrando, eu não sei você, mas aqui olhando para a minha pessoa, lembrando a vida que eu vivi outrora, e a vida que eu vivo hoje,
Irmão, é muita misericórdia de Deus. Muita misericórdia de Deus. Porque Deus fez uma obra muito tremenda na minha vida. A Neide sempre fala isso. Para as pessoas dizem assim: Neide, o teu marido sempre foi assim. A Neide: não, isso aí era pior do que o Paulo. Na época era Saulo, né, ainda, né? Irmãos, uma igreja como essa aqui, linda e maravilhosa, pastor. Eu passava, essas vidraças eu quebrava de pedra, não tinha nem piscar de olho. Principalmente quando eu vinha com um pacote de maconha debaixo do braço, muito doido. Era terrível. Era uma coisa terrível. O cabo é pequeno, né? E drogado, aí que ele fica pequeno mesmo. E era chato. E era valente. Mas, querido, só Deus para transformar. Deus tirou do heavy metal, onde eu pertencia a um grupo chamado Anjos do Inferno, e Deus me colocou no reino dele para adorar, para bendizer e reconhecer que não tem diabo na minha vida, mas tem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Então Mateus, ele nos mostra aí um Deus que abre as portas do seu reino para receber pessoas de todos os povos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vejo aqui também num texto como esse, queridos, um Deus que Ele está interessado em recuperar o mais vil pecador. Amém? Eu vejo aqui, eu vou trabalhar com você alguns nomes, aqui para a gente entender aqui essa parte. Deixa eu trabalhar aqui. O primeiro nome que eu quero trabalhar, irmãos, é Tamar. Tamar está no versículo 3. Quem era Tamar? Tamar também era cananita. E Tamar, ela fez algo. Ela se disfarçou de prostituta para seduzir e ter relação sexual com seu sogro Judá. Mas essa mulher que fez isso está aqui na genealogia de Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor é um Deus que está interessado em recuperar o mais vil pecador. Ele dá essa oportunidade. No versículo 6 fala sobre... No versículo 5 fala sobre Raabe. Raabe era outra cananeia. E Raabe era uma prostituta de uma cidade chamada Jericó. Mas Raabe também está aqui, fazendo parte da genealogia de Jesus. Jesus Cristo vem da descendência também dela. Há essa ligação. Está aqui na genealogia dele. Versículo 6 faz menção a Batseba, que foi uma mulher que adulterou com o rei Davi. Adúltera, sim, está na genealogia de Jesus. E aí no versículo 10, podemos ver Deus falando sobre Manassés, um rei. Quem foi Manassés? Manassés foi o 14º rei de Judá. Era filho de um rei Ezequias. O seu pai foi uma bênção. Rei Ezequias foi uma bênção. O filho foi uma tragédia. Por isso esse negócio de tal pai e tal filho, não cola não. Filho de peixe, peixinho não funciona no reino espiritual. Porque Ezequias foi uma bênção. O filho foi uma tragédia. Então, quem foi Manassés? Olha, ele começou a reinar com 12 anos e reinou durante 55 anos. Foi um rei que se esqueceu de Deus. Ele era um rei sanguinário. Ele derramou mais sangue nas ruas de Jerusalém, mais do que todos os outros reis. Ele foi um adorador de Baal e de uma deusa chamada Astarte. Ele foi um Deus que colocou, digamos assim, altares pagãos dentro da casa de Deus, dentro do templo do Senhor. Ele queimou muitos filhos de Israel ao fogo, aos seus deuses. Então esse foi Manassés. Mas mesmo assim, esse homem sanguinário, esse homem idólatra, esse profano, ele está aqui no versículo 10, fazendo parte aqui da genealogia de Jesus. Então isso quebra, irmãos, aquilo que a gente vê hoje como crítica. Eu também enfrentei crítica, quando o Senhor
me resgatou e começou a trabalhar na minha vida, alguns disseram: ah, esse aí usou tanta droga que ficou doido. Agora anda com a Bíblia debaixo do braço, não quer mais ir para os festivais, não quer mais usar droga. Ele, usou tanto que pirou. O outro dizia, e aí ele disse que agora Jesus é o rei da vida dele, né? E vai para o céu, só se for para o céu da boca da onça. Muitas críticas. Mas desde junho de 1995, que o Senhor me resgatou, eu estou de pé, pela misericórdia do Senhor, declarando que só Ele é o verdadeiro Deus. Nunca me afastei da presença do Senhor, pela misericórdia de Deus. Não, a força não vem de mim, não é mérito meu, eu não tenho nada se não for a graça e a misericórdia do Senhor que me sustenta todos os dias. Porque de mim mesmo não tenho força, mas com o Espírito Santo na minha vida, eu creio que eu vou chegar no porto seguro pela graça dele na minha vida. Eu creio nisso. Então, às vezes a irmã recebe crítica do tipo: essa daí eu conheci nas farras, nos forrós da vida, se prostituía, fazia isso e aquilo, bebia na boca da garrafa, além de beber na boca da garrafa, ainda dançava na boca da garrafa, e agora está na igreja aí, dizendo que é uma mulher de Deus, mulher de oração, que é bênção de Deus. Críticas. Esse aí vivia caído nas ruas, bebia que caía, bebia que chamava Jesus de Genésio, bebia demais, nem a família queria, já estava despelando, todo inchado, igual um cururu, despelando de tanto beber cachaça, e hoje está aí dizendo que é pastor. Ele pode ser pastorador, mas pastor não é. Queridos, Deus é um Deus que transforma. Veja, nenhum de nós talvez queríamos pessoas desse tipo, com esse passado, na nossa genealogia. Mas está aqui na genealogia do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe por quê? Porque Deus, Ele abre as portas do seu reino para o mais vil pecador. Não importa a tua vida, meu irmão. O que importa é o amor de Deus por você. Não importa o que você já fez no passado. O sangue de Jesus Cristo é mais poderoso para apagar o teu passado, para te perdoar, escrever o teu nome no livro da vida e glorificar o nome dele na tua vida. Deus é mais poderoso. Pode ter dedos que te apontam, mas eu quero te dizer que assentado no trono tem um Deus que estende a sua mão de bênção para te colocar de pé e te abençoar e te guiar, meu irmão. Não importa as críticas, fazem parte da caminhada, são os espinhos da vida. O que importa é que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação mais há para a sua vida. O que importa é a palavra de Deus. O que importa é ficarmos com a palavra de Deus. O que importa não é o que as pessoas falam do teu respeito. O que importa é o que a palavra de Deus fala a teu respeito. Fala que você é, fala o que você tem em Cristo Jesus. É isso que é importante para nós. É isso que é muito importante. Então Charles Spurgeon, ele diz algo interessante. Ele diz que Jesus é o herdeiro de uma linhagem na qual flui o sangue da prostituta Raabe, da estrangeira Ruth, das adúlteras Tamar e Batseba e do idólatra e sanguinário Manassés. Essa é a genealogia de Jesus, irmãos. Está aqui para nos ensinar. Está aqui para nos ensinar. Então, o mesmo Deus que deu a oportunidade a mim e a tantos outros aqui, é um Deus que dá a oportunidade de você que está nos visitando nessa noite. Você que entrou por essas portas e ainda não tem essa experiência de ter o Senhor na tua vida como único Senhor e Salvador, eu quero te dizer que não importa o estilo de vida que você leva,
O que importa é que Ele te ama e está interessado, onde muitas vezes a sociedade nem tem mais interesse de você. Ele tem, Ele te ama, e Ele morreu na cruz por você, e Ele te quer, e Ele não desiste de buscar você. Ele não desiste. Então, Ele está aqui nesta noite, e quer ter um encontro muito grande contigo, muito abençoado e abençoador contigo. Muitas vezes, a gente fica pensando assim: eu não preciso de Jesus, porque eu não faço mal a ninguém, pastor. Só da casa para o trabalho, não adultério, não bebo, não fumo, não roubo, não mato, eu sou uma pessoa boa. Deixa eu falar para você aqui algo. Versículo 2 fala de Abraão, aqui nesse texto. Fala de Abraão, fala de Isaac e fala de Jacó. Pessoas boas, que tinham vida com Deus. Eram pessoas boas. Versículo 6 fala de Davi, outra pessoa boa. Versículo 9 e 10 fala do rei Ezequias, que eu já até citei aqui. Pessoa boa. E no versículo 16 fala sobre Maria, mãe de Jesus. Outra pessoa boa, maravilhosa. O que isso quer dizer? Que ninguém é bom o bastante que não precise estar na família de Jesus. Ninguém é tão virtuoso que não precise de Jesus. Temos aí na genealogia de Jesus relato aqui falando de pessoas que a gente vê na história bíblica, pessoas de Deus, pessoas boas, mas estão aqui porque embora sendo bons, precisam de Jesus. Porque, queridos, o fato de eu fazer coisas boas, obras boas, não me salva. Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso que não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, presente, dádiva de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então o que nos salva? Existe uma obra que nos salva. Sabe qual é a obra que nos salva? É a obra de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a única obra que salva. Então muita gente acha que vai ser salvo por causa das obras. Não, queridos. Nós não somos salvos por causa das obras. Nós somos salvos para realizarmos boas obras. É diferente. Mas a única obra que salva é a obra que Jesus Cristo já efetuou na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Aquele sangue ali derramado na cruz, Ele promoveu a minha e a sua libertação. Hoje, através desse sangue derramado na cruz, hoje nós temos paz com Deus. Hoje nós somos reconciliados com o Pai. Amém? Então, a minha oração nesta noite é que todos nós possamos trabalhar todos os dias para que Deus continue sendo glorificado em nossas vidas. Então, meus amados, quando ler um texto como esse, tenha paciência, vai estudar, procura pelo menos assim um personagem desse aqui e vai estudar a vida dele. Com certeza, grandes lições da palavra de Deus você vai receber. Amém? Então, que o Senhor venha a cada dia nos visitar, cada dia vem nos transformar, porque isso chama-se de santificação. Santificação é um processo, é transformação a cada dia. Cada dia a gente precisa melhorar, cada dia o Espírito Santo tem uma obra para realizar em nossas vidas. E você que ainda não teve essa experiência de estar nos braços do Senhor Jesus, aceitá-lo como único Senhor e Salvador da sua vida, olha, não perca tempo, a melhor coisa. Hoje eu disse: rapaz, eu era para ter tomado essa decisão, era muito mais tempo. Mas Deus tem um momento dele, né? Aí, através da minha vida, 2 anos depois, Deus alcançou a vida da Neide. Essa mulher teve muita paciência. Nós já nos relacionamos há 33 anos, porque foram 6 anos de namoro, 1 ano de noivado,
mas casado mesmo nós estamos há 27 anos. Essa mulher teve muita paciência, fazia ela chorar todos os dias, irmão. Todos os dias. Eu era nojento, nojento com N maiúsculo, mas com 2 anos ela viu a transformação, e ela disse: esse Deus é Deus que faz coisa grande. Então, irmãos, vale a pena demais. Vale a pena, irmão. Eu tinha pacto. Eu chegava do trabalho, irmãos, e eu me deitava para escutar uma banda que é o que eu mais gostava de escutar, chamada Celtic Frost. Essa banda, as letras, eu sempre gostei de inglês, e a letra dessa banda só era onde as mães sacrificavam aos demônios seus filhos no fogo. Era a banda, eram as músicas que eu chegava para relaxar do trabalho. Sabe? Eu tinha um guarda-roupa preta, era só de camisas pretas, 30 camisas pretas, calças tudo rasgada com corrente. Mandei fazer uma jaqueta que tinha uma banda, Corsos, uma banda lá de uma cabeça cheia de prego enfiada. Eu digo: eu quero que essa capa aqui desse disco fique aqui atrás da minha jaqueta. O cara: mas eu tenho que montar a arte. Eu digo: não importa quanto você vai cobrar, eu quero é essa. E aí ele montou, eu coloquei a jaqueta que eu mais gostava. Eu digo: agora escreve aí em cima: Satan lives on my mind, que significa o demônio habita na minha mente. E era a jaqueta que eu mais usava, enchi de bottom de caveira e tudo. A gente ia para os festivais, irmãos. A gente ia para os festivais, entrava nos ônibus, calava os ônibus. As pessoas nos ônibus, ficava tudo quietinho, com tanta gente, tudo de preto, tudo feio. Eu andava com pessoas que passavam um mês sem tomar banho e tomava água de lama, irmãos. Andava com pessoas que eram punks também. Então o negócio era sério. A gente chegava numa lanchonete, a gente dizia: vamos fechar a lanchonete? Vamos. E a gente pedia ali lanche, e aí os rapazinhos lá com as moças, com as suas namoradas, tudo bem prontinhos, tudo bem alinhado. E aí a gente comia, depois colocava o dedo na garganta, vomitava dentro do prato e comia de novo. E aí não ficava ninguém. E o rapaz disse: rapaz, vocês vão fechar meu negócio. Vocês vão quebrar a gente aqui, não fica ninguém. Vocês vomitaram dentro do prato, depois tomaram o vômito de novo. E a gente se achava o tal. Eu tinha ódio a crente. Ódio. Quando a Neide morava lá no João 23, eu ia do Dionísio Torres, eu pegava o Antônio Bezerra Unifor, ia lá para o terminal do Antônio Bezerra. De lá eu pegava o Grande Circular, lotado de sábado, cheio de crentes. Lá para o João 23, quando era disputado cada espaço numa cadeira. Quando eu via uma cadeira desocupada, eu já ia sentar, porque era disputado. Quando eu via que tinha um crente, eu dizia: eu vou em pé, até o João 23, mas não sento perto de maldição. Maldição era eu. Eu vivia na maldição, achando que o irmão era maldição. Os irmãozinhos evangelizando no terminal de Antônio Bezerra, me entregavam aqueles panfletozinhos, né? Eu amassava e jogava na cara dele, ficava esperando ele dizer alguma coisa. Eu era terrível. Mas, queridos, a melhor coisa é Jesus. Hoje eu vejo a besteira, mas eu era cego, né? Eu era cego. Não tinha como eu ver que aquele irmão ali era a luz e eu estava nas trevas. As trevas não se unem, irmão. Eu era das trevas, eu vivia nas trevas. Mas que bom que o Senhor, pela sua graça, veio ao meu encontro, me amou primeiro e teve misericórdia da minha vida, como Ele tem todos os dias. E eu só tenho que agradecer a Deus. E eu quero dizer, se existe alguém aqui nessa noite que ainda não teve encontro com o Senhor, eu quero dizer, não pense nem duas vezes, corra para os braços do Senhor. Ali você vai encontrar abrigo, seguro, amparo, alguém que vai estar contigo nos momentos mais difíceis da sua vida. Verdadeiro amigo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro protetor, o verdadeiro provedor é o Senhor Jesus. Não é o teu amigo que bate nas tuas costas e dizer: você é o cara.
porque muitos amigos batiam nas minhas costas, depois não estava nem aí, não falava mais nem comigo. Mas Jesus não abandona. Eu, ao longo desse tempo, de 95 para cá, eu já passei por muitas coisas, já passei por muitas lutas, mas em nenhuma eu fui desamparado pelo meu Jesus. E Jesus sempre abriu uma porta de escape para a minha vida. Irmãos, eu já pulei de apartamento. Se eu for contar a minha história aí, eu já quebrei aqueles cordões, aqueles que as mulheres colocam para estender roupa, aqueles varais de nylon, 2 dobras, já quebrei no pescoço, que ficou todo marcado e não me degolou. Ficou aqui que quase abriu o pescoço, foi sangue. E eu passava dia no meio do mundo que a minha mãe não sabia nem onde eu estava. Quando eu chegava de noite era peia, mas no outro dia eu ia de novo. E eu chegava com uns cordãozinhos, viu, em casa, os cordãozinhos da Michelin, pretinho de sujo, os cordãozinhos da Michelin. Era terrível, irmão, era terrível. Mas essa experiência foi boa, porque hoje eu sei, eu conheço a vida lá, e eu não quero mais ir para lá, porque eu sei que para lá não é bom, não presta. O que presta é aqui no domingo, estar na casa de Deus. O que é bom não é um festival de rock pesado, onde Sepultura está tocando, Ratos de Porões está tocando. Não, o que é bom é aqui, os irmãos sendo usados no louvor pelo Espírito Santo de Deus, e a gente aqui nesse festival maravilhoso, adorando a Deus e declarando que só Ele é o Senhor de nossas vidas. Isso é que é bom, irmãos. Isso é que é maravilhoso. A melhor festa não está lá fora, a melhor festa está aqui, ou melhor, a melhor festa está aqui. Quando nós, como a diaconisa Esther aqui começou falando isso, quando nós adoramos ao Senhor de maneira sincera, e em espírito e em verdade, isso é festa. E Deus habita no meio de um louvor desse, e Deus faz coisas grandes, amém? Porque aonde há a presença de Deus, há coisas grandes, há milagres, coisas grandes acontecem. Pastor Flávio, em nome de Jesus.